Preta Gil, Beth Lago, George Harrison, Alan Rickman, Richard Redis, Patrick Swayze, Bob Marley, Steve Jobs. Todas essas pessoas morreram de algum tipo de câncer. Mas afinal, o que é o câncer? Quais são os tipos de câncer existentes? Como ele se desenvolve? Qual o tratamento? O que é mais importante? O que você pode fazer para evitar esse mal que assola milhares de pessoas do mundo? É o que vocês mais me perguntam. Muito prazer, eu sou Denise Porfírio, sou enfermeira, sou mentora, morfologista, escritora do livro O Poder da Escolha. E hoje eu quero falar sobre uma doença que você certamente já ouviu falar e já me ouviu aqui falar sobre ela várias vezes. É isso mesmo, eu estou falando do câncer, que é uma das principais causas de morte do planeta. Para vocês terem uma ideia, em 2018 tivemos 17 milhões de novos casos de câncer no mundo, sendo que mais de 500 mil foram aí no Brasil. E ainda em 2018, quase 10 milhões de pessoas morreram vítimas de câncer. No Brasil, foram cerca de 243 mil mortes. Em alguns tipos, o câncer pode ser controlado, em outros não. Então, quanto mais cedo o diagnóstico é feito, mais chances de tratamento tem de ser efetivo. Mas isso não quer dizer que o diagnóstico é uma sentença de morte, tá? Não aceite isso, pois não é. Os tratamentos que existem hoje podem permitir que uma pessoa viva por anos com a doença sob controle. Esses avanços mostram que combater o câncer ainda é um dos maiores desafios da medicina. Mas o problema é que muita gente não sabe de verdade o que é afinal. E é isso que eu vou explicar de forma simples para vocês nesse vídeo. Mas antes de continuar, quero te pedir um favor. Já deixa o seu gostei aqui embaixo, porque às vezes no final vocês esquecem. E isso vai me ajudar muito, muito mais do que vocês imaginam. Aproveite, já se inscreva aqui no canal, clique no sininho e vem fazer parte dessa comunidade maravilhosa, onde eu toda semana trago situações baseadas em artigos científicos, baseado em toda a minha história e tudo aquilo que eu vivi. E se foi possível para mim sobreviver, viver uma vida plena com saúde, eu sei que é também possível para você. Então, vem fazer parte dessa família com pessoas aguçadas por conhecimento. Sabemos que a desinformação está correndo solta por aí, mas aqui você sabe que é uma fonte confiável. Então, bora pro vídeo. A primeira coisa que precisamos fazer ao falar sobre câncer é esclarecer um engano muito comum, tá? O câncer, ele não é apenas uma só doença. Ele é um conjunto de mais de 100 doenças diferentes que podem afetar não só seres humanos, mas também animais. Nós temos muitos casos aí dos nossos pets estar evoluindo para o câncer. É uma doença tão complexa que muitas vezes gera sintomas diferentes e exige tratamentos distintos. Mas todas têm algo em comum: a forma como age dentro do corpo. As células do nosso corpo são estruturas vivas. Elas se regeneram, se multiplicam e morrem quando não são mais necessárias. Mas durante essa multiplicação pode acontecer mutações do DNA. Aquela estrutura em forma de espiral que você já deve ter visto no seu livro de biologia, essas mutações podem dar origem ao câncer. As células cancerígenas começam a se multiplicar de forma descontrolada e o sistema imunológico não consegue combater, porque elas se disfarçam de células normais. E o pior, essas células não morrem como as saudáveis. É o que eu sempre falo nos meus vídeos. Aí está o problema. Agora, o que faz uma célula se transformar em uma célula cancerosa? Não é uma única causa não, tá? Mas existe sim agentes cancerígenos. Tudo aquilo que aumenta as chances de uma célula se tornar cancerosa. E a má notícia é que estamos cercados por esses agentes, que é o famoso cigarro, o álcool, as radiações, poluição, produtos químicos, vírus. Mas calma por aí, o câncer não começa só com esses fatores que todo mundo coloca como a raiz do problema. Eles são apenas gatilhos, mas não são raiz.
A raiz está em um corpo inflamado, acidificado, intoxicado e sem energia vital para se defender. Ele nasce em um terreno preparado, sangue sujo, células intoxicadas, falta de oxigênio, emoções pesadas, um sistema imunológico enfraquecido. É como se o corpo tivesse se esquecido quem ele é e se desconectasse da vida. A palavra fala que Deus soprou vida nas narinas de Adão. Quem conhece essa história? Por isso eu sempre digo, quando você limpa o seu sangue, nutre o corpo com alimentos vivos, traz oxigênio, cuida da mente, da alma, você está tirando qualquer espaço para o câncer que iria à raiz. Alguns tipos de câncer de pulmão estão ligados ao tabagismo. Câncer de pele, a alta exposição do sol. A radiação também é um fator perigoso. Inclusive tem um grande exemplo aqui que é o Sangue de Bárbaros, um filme lançado em 1956, que foi filmado aqui no deserto dos Estados Unidos, onde eles estavam testando as armas nucleares. Décadas depois, 91 das mais de 200 pessoas envolvidas na produção do filme desenvolveram câncer. E quase 50, incluindo o ator John Wayne, morreram. Mas não existe uma regra fixa, tá? A chance de desenvolver câncer varia muito de pessoa para pessoa. O problema não é somente a radiação. E é aí que mora o problema. A gente pensa que câncer é algo que acontece só com o vizinho, mas não. O estilo de vida é o fator mais silencioso. O que você come, o que eu falo o tempo todo, que é o que você come, o que você pensa, sente, respira, o que você está construindo para o seu futuro e muitas vezes abrindo porta para doenças silenciosas. Não é só sobre o cigarro ou sobre a radiação. É sobre um sangue inflamado, alimentação ácida, intestino sobrecarregado, falta de movimento, mente intoxicada, a alma desconectada. A doença entra nas pequenas brechas da rotina e é aí que mora o nosso poder de fechar as portas, cuidar do nosso corpo como templo. A ciência mostra que o câncer se desenvolve em 3 etapas. Iniciação, promoção e progressão. Agentes cancerígenos causam mutações. Na promoção, essas células continuam expostas aos agentes. E na progressão, elas se multiplicam descontroladamente. O tumor se instala. Existem mais de 200 tipos de tumores. Alguns que todos nós já conhecemos. Leucemias, linfomas, carcinomas, sarcomas. Cada um ligado a uma parte do corpo. Tumores benignos crescem devagar e não invadem. Já os malignos, alguns casos se espalham. É a metástase. O nome câncer vem do latim, que significa caranguejo, por causa do formato com que essas células se espalham no corpo. O tratamento clássico, que todo mundo já conhece, muitos defendem, cirurgia, químio, rádio. Cirurgia remove o tumor. Químio usa medicamentos. A rádio usa radiação, mas todos têm efeitos colaterais. Queda de cabelo, fadiga, enjoo, anemia, infecções, feridas, inflamações. Agora, para tudo e presta atenção. Anote esses dados. Esses tratamentos estão sendo usados há mais de 70 anos e o câncer só cresce. Em 2023, mais de 20 milhões de casos. Estudos mostram que até 41% das mortes após as cirurgias não são causadas pelos tumores, mas por complicações. Em alguns tipos de químio, a mortalidade por toxicidade pode chegar a 15%. A radioterapia, então, está ligada a doenças cardíacas fatais em mais de 5% dos pacientes. Estamos tratando a raiz do problema ou apenas os gatilhos? Otto Warburg, Nobel de 1931, provou que células cancerígenas sobrevivem em ambientes ácidos e sem oxigênio. Ele disse: nenhuma doença pode existir em um meio alcalino e oxigenado. Quando recebi meu diagnóstico, me prescreveram químio, rádio e falou: vai para casa, espera.
Mas eu escolhi primeiro limpar meu sangue, matar o câncer de fome. Parei de alimentá-lo, parei de colocar morte dentro do meu corpo e comecei o quê? A dar vida, oxigênio, alimentos vivos, sangue alcalino. Mudei a minha vida, minha alimentação, meu estilo de vida. O fato de eu ter emagrecido 40 quilos não estava longe de eu imaginar que eu era saudável. Tanto que causou o quê? Células cancerígenas dentro de mim. Hoje, eu sou a diferente da turma. Enquanto muitos estão no hambúrguer processado, no pão, na pizza, eu escolho o que entra em mim. Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. O templo precisa ser puro, limpo, cheio de luz. Claro que o meio está todo contaminado, a gente viu sobre a radiação. Só que o que eu posso fazer para mudar a minha história? Você também pode fazer para mudar a sua. Por isso, se essa mensagem tocou você, compartilha com alguém que você ama. Me ajuda a mostrar para mais pessoas que não precisam desistir da vida. Vamos lutar pela vida. Elas podem aprender como eu aprendi. A matar um câncer de fome. Isso é possível. Papai do céu não faz acepção de pessoas. A verdade é que o tratamento pode ser mais pesado do que a própria doença, porque a raiz não está sendo combatida. Se vocês verem as pesquisas aqui dos Estados Unidos, 99% das pessoas morrem pelo tratamento, não pela doença. O câncer nasce em um corpo inflamado, intoxicado, cheio de açúcar refinado, estresse crônico, sedentarismo, má respiração e alma adoecida. É um sangue expresso com dificuldade de circular a vida. Nada sobrevive dentro de um sangue ácido. Por isso, prevenir ou curar não é apenas destruir célula cancerígena, é mudar o terreno onde ela vive. Se o câncer se alimenta de açúcar, por que eu vou continuar usando açúcar? Qual que é o meu impedimento de parar agora, hoje, com açúcar? Se ele detesta oxigênio, por que não respirar melhor? Nos mover. Onde você está aí agora, para e respira. Respira fundo. Se ele cresce em acidez, por que eu vou deixar meu sangue sujo? Com alimentos mortos, vamos colocar alimentos vivos dentro do seu corpo. Talvez o melhor tratamento seja parar de alimentar a doença e começar a nutrir a vida. Assim como está escrito em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está na palavra. Quando você muda a sua mente, você muda a sua rota. É o que eu falo para as minhas alcalindas o tempo todo. Você pode escolher o caminho daqui para frente. Quando você escolhe a vida, você se alinha com o que Deus sonhou, preparou para você. Uma existência plena, com propósito e vitalidade. Porque Deus nos deu um corpo e junto com ele a responsabilidade de cuidar desta morada. Que você escolha viver com intenção. Que você escolha ser diferente. Que você lembre-se quem você é. Você consegue governar sobre tudo e sobre todos. Sobre qualquer coisa. Dê lugar de cura para a tua vida. Se você ainda respira, é porque ainda há um chamado. E talvez ele começa por dentro. Cuida do que entra. Proteja o que o papai confiou a você. Viver é um privilégio. Que sua escolha seja pela vida. Bora que bora! Assista os outros vídeos que eu falo sobre a alimentação. Vocês vão ter uma virada de chave nessa nova etapa da sua vida. Milhares de mulheres estão aprendendo a cuidar do templo do espírito com alimentação, com estilo de vida. Pergunta aqui pra mim o que você quer saber. Eu posso te ajudar? Pergunta, eu te respondo. Não custa. Você já chegou até aqui. Bora que bora? Aproveite e compartilhe essas informações com pessoas que podem ser muito úteis. E se inscreva no meu canal. Se inscreva aqui no meu canal. Eu tô te esperando para juntas comermos o melhor dessa terra. Bora que bora.